Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar uma nova aula sobre expressões numéricas, tá? É um assunto muito pertinente e muito cobrado em concursos. E haja visto que muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer as operações por não entenderem que nas expressões numéricas existem prioridades a ser seguidas, certo? Então vamos começar aqui. O que são expressões numéricas? São estruturas matemáticas com números, operações e, em alguns casos, outros símbolos. As operações devem ser seguidas na seguinte ordem. Olha só. Potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Então, nas operações, a gente deve seguir essa ordem, tá? Ou seja, você tem uma expressão 1 mais 2 ao quadrado vezes 3, por exemplo, né? Como é que eu resolveria isso? Primeiramente, a potenciação, repetir esse 1, 2 ao quadrado é 4, vezes 3. E aí, primeiro de multiplicação, né? Então, 1 mais 4 vezes 3, 12. E aqui resulta em 13. Né? Então, um pequeno exemplo para você ver que a gente prioriza as operações como a potência, depois a multiplicação e, por fim, a adição, né? Agora uma pergunta para você. Entre a potenciação e radiciação, quem tem prioridade? Bom, se eu tenho uma expressão do tipo raiz quadrada de 4 mais 3 ao quadrado, né? Por exemplo, o que eu devo resolver primeiro? A potência ou a raiz? Nesse caso, gente, eu vou fazer na ordem da esquerda para a direita, tá bom? Da mesma forma, se haver uma multiplicação e uma divisão, por exemplo, 4 dividido por 2 vezes 3. Quem que eu resolvo primeiro aqui? Quem vem primeiro? No caso, a divisão. 4 dividido por 2 é 2. E aí, 2 vezes 3 é 6. Se eu resolvesse a multiplicação primeiro, ia dar errado, certo? Então, aqui, quando eu tenho as duas operações com o mesmo poder o mesmo patamar de prioridade na mesma operação, na mesma expressão, a gente faz seguindo a ordem em que ela aparece, certo? Então vamos descer um pouco aqui. Agora vamos falar dos símbolos, né? Muitas vezes as expressões numéricas, ao invés de operações, elas têm símbolos tal como o parênteses, os colchetes e as chaves, certo? Então, nesse caso, sempre que haver esses símbolos, a gente prioriza primeiro os parênteses e priorizando as operações de acordo com o que a gente viu anteriormente. Depois dos parênteses, a gente vai para os colchetes, respeitando sempre as operações na ordem que deve ser. E por fim, as chaves, certo? Respeitando as operações também de acordo com a ordem que devem ser, certo? Então vamos fazer aqui alguns exemplos para vocês verem como que isso funciona. Vamos pegar aqui a letra A, né? Um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma adição e uma multiplicação. Quem que eu resolvo primeiro? A multiplicação, né? Então eu repito, 6 mais 4 vezes 5, 20. 20 mais 6 é 26, né? Então tá aqui a resposta dessa expressão. A letra B, olha só, eu tenho parênteses, tenho multiplicação e tenho adição. Quem que eu resolvo primeiro? Quem está dentro do parênteses, ok? Então, quem está aqui dentro eu faço primeiro, ó. 6 mais 2, 8. Vezes 3, mais 5. E agora, o que eu faço primeiro? Multiplicação, né? 8 vezes 3, 24, mais 5, que vai dar 29, certo? Então aqui eu tenho que resolver quem está dentro do parênteses, tá? Não importa se aqui é uma multiplicação, resolve primeiro o parênteses, tá bom? E vamos lá, ver se tem mais exemplos. Tem mais dois exemplos aqui para nós, ó. Olha só isso daqui. Eu tenho todo esse cara aqui dentro do parêntese,
uma divisão e todo esse aqui dentro do parênteses. Como é que a gente vai resolver? Olha só. Quem está dentro desse parênteses, eu tenho que resolver primeiro quem? A multiplicação, né? Então, eu vou repetir aqui e resolver logo a multiplicação. 28, que é 4 vezes 7 é 28, mais 2. E aí, fecha o parênteses. Dividido. Agora aqui, eu resolvo a multiplicação, né? 3 vezes 5 é 15, mais 5. E agora, o que eu faço? Resolvo os parênteses, né? 28 mais 2, 30. E aí o parênteses é eliminado. Dividido por 15 mais 5 é 20, né? E aí 20 dividido por 30 dividido para 20 é 3 meios, certo? Porque aqui eu corto um zero com zero, sobra apenas 3 meios. Então, eu acho que vocês estão entendendo, né, como é que resolve esse tipo de expressão. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Ele é bem mais complexo, porque ele é um pouquinho grande, tem colchetes também. Olha só. Primeiro parênteses, né? Então tem um parêntese aqui, parêntese aqui. Eu vou resolver eles. Então eu vou repetir esses números que não estão dentro do parênteses. Repita esse colchete. E aí resolvo aqui primeiro, ó. 18. Tem que colocar o parênteses, né? Ainda, que eu ainda não eliminei. Menos 2, menos. Agora vamos lá. 10 menos. Quanto é que dá essa divisão? 3. Fecha. Mais 1. E aí fechou também o colchete. Continuando. 15. Esse 15 aqui vai ficar sempre por hoje, porque ele está fora, né, dos símbolos. Agora vamos eliminar os parênteses. 18 menos 2, 16. Menos. Olha só. Aqui, eu vou fazer o seguinte, gente. Isso vai dar 10 menos 3 é igual a 7. Às vezes poderia a gente fazer o jogo de sinal, né? Só que se eu fizer jogo de sinal aqui, ficaria menos 10 mais 3, que dá menos 7 também. Ok? Então tem que ter um certo cuidado, que existem momentos que aqui no parênteses a gente se confunde. E aí eu vou repetir mais aquele 1. E aí eu fecho o colchete. Agora eu vou resolver o que está dentro do colchete, né? 16 menos 7 dá igual a 9. 9 mais 1 é igual a 10. E somando 15 mais 10, 25. Esse é o resultado dessa expressão numérica. Ok? Então, gente, essa foi uma aula bem introdutória, bem prática sobre as expressões numéricas. Na próxima aula eu vou trazer exemplos, mais exemplos de expressões numéricas e como resolver elas, né? No caso aqui, eu trouxe apenas operações em que envolvem multiplicação, divisão, adição e subtração. Na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos envolvendo radiciação e potenciação também, tá bom? Então eu vejo você na próxima aula.